Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de muito tempo. Nossa senhora, eu tenho os vídeos aí que eu fiz, né? Mas que eu imediatamente apaguei. Eu vou pedir por enquanto desculpas para vocês que não estão vendo a minha face, né? Normalmente eu mostro meu rosto aqui, eu faço os vídeos, mas eu tô no outro computador agora fazendo essa gravação, então eu peço desculpas. E para quem não me conhece, eu sou o Gabo. Para quem me conhece, eu também sou o Gabo. E estamos aqui, eu tô refazendo aquela minha série de vídeos, né? How I Met Your Mother, Friends, né? Porque eu acho que faltou, enfim, né? Eu achei que aqueles vídeos, embora a ideia fosse boa, faltou organizar um pouco algumas coisas. Eu acho que tem bastante coisa que eu gostaria de falar, né? Desenvolver mais, dissecar um pouquinho melhor. Então esse vídeo é para isso, tá? Na verdade vai ser, né, como vocês vão ver, vão ser uma série de vídeos, né? Vai ter uma quantidade bastante grande. E a ideia é de secar um pouco a ideia do título da série, né? How I Met Your Mother é uma evolução de Friends, né? Acho que quando muita gente faz essa comparação, acho que é um erro aí de ideia. E aí vocês obviamente vão me perguntar, por que diabos tem um cara de Darwin aí, evolução, né? É uma homenagem ao Ross, né? Secreta. Eu sou geólogo, então em tese eu teria que sacanear o Ross, né? Porque tem uma rivalidade entre geólogos e paleontólogos, mas eu nunca fui muito fã dessas rivalidades dentro de ciência como cientista, então eu não vou entrar nessa onda. Mas só, né, enfim, só para falar, né, para explicar mais ou menos a ideia por trás da série, por que eu digo que é uma evolução. Eu lembro que eu lá atrás, né, muitos e muitos anos, quando, né, ainda a gente, né, ainda estava, né, enfim, quando o ensino médio era chamado de segundo grau nas escolas, né, foi quando, na verdade, meu ano, quando eu comecei em 2000, quando eu entrei no ensino médio, foi o primeiro ano que você teve essa troca de nomenclatura. E aí o que acontece, né? Enfim, nessa época eu comecei, né, enfim, uma das matérias que eu fazia era biologia. E eu lembro que a professora falava na aula assim pra gente, né, sobre evolução. E aí dizia que a evolução era independentemente ali de ser uma coisa boa ou ruim, né, digamos assim, era um acaso, né? E era aquele princípio de que só os fortes sobrevivem e tal. E aí, obviamente, a questão da adaptabilidade às circunstâncias da natureza, né? Você tem vamos dizer assim, uma extinção em massa por causa de um resfriamento do clima. É óbvio que animais ou seres vivos que sobrevivem, né, melhor em ambiente quente vão sofrer, né? Mas enfim, né, para não virar um vídeo de biologia, eu vou pegar realmente essa expressão que ela usa de evolução, né, do conceito de evolução. Na verdade, não tem um juízo de valor aqui, tá? Quando eu digo que How I Met Your Mother é uma evolução, não quer dizer que é melhor, embora assim, né, já deixo aqui bem claro que eu gosto mais de How I Met Your Mother do que Friends, assim, acho que pra mim isso é algo muito claro, assim, pra a gente partir, né, começar aí como um ponto de partida, né, mas não quer dizer que eu também acho melhor, é só uma questão de gosto mesmo, né. E a evolução né, tem muito a ver com o fato de que, né, como vocês vão ver aqui, aquela coisa da passagem do tempo, né? Se for, por exemplo, pegar Friends, né? Friends começou em 94 e terminou em 2004. Nessa época de Friends, você tinha, né, vamos dizer assim, você tinha mais ou menos a época que o Seinfeld estava encerrando, né?
era a época, vamos dizer assim, né, dessas que a NBC, né, que era o canal do Friends, ela tinha, né, esses grandes hits de comédia. Se eu não me engano, né, eu posso estar falando besteira depois, até alguém pode me corrigir nos comentários. Que eu sempre digo que meus vídeos não são Wikipedia, cara. Vocês podem olhar, né? Aqui realmente eu tô comentando mais ou menos aqui. Né, são vídeos opinativos, né? Não são vídeos informativos, tá? Mas você tinha nessa época o final do Seinfeld, você tinha Frasier, né, que é o seriado derivado do Cheers, né? Tanto How I Met Your Mother como Friends, né, bebem muito dessa fonte do Cheers. Ah, Gabriel, você viu Cheers? Não, nunca vi. Eu nunca vi. Eu tenho até vontade de ver, mas infelizmente não tem, né, em nenhum streaming, né? E Cheers também foi um seriado também bastante longo como Friends e como How I Met Your Mother. Acho que teve mais até de 10 temporadas, né? Tanto que as duas séries, tanto Friends como How I Met Your Mother, fazem homenagens a Cheers, né? Em Friends, a homenagem é no último episódio da quarta temporada lá, que enfim, né, do casamento do Ross, que o Joey tá lá vendo Cheers. E How I Met Your Mother é no episódio lá do Swarley, né? E toca o tema musical de Cheers ao final, né? Enfim, o Swarley é na segunda temporada. Mas enfim, né, a gente tá vindo desse momento de comédia, né, de sitcom, assim, né, em que obviamente, né, você não tinha tantos recursos. Seriado ainda era um negócio muito, embora fosse popular aqui no Brasil, por exemplo, você não tinha essa coisa que tem hoje de streaming. 94 eu tinha, né, vamos pegar aqui, eu tinha 9 anos. Você tem uma ideia, eu não tinha nem telefone em casa, porque telefone era coisa de rico. Só rico tinha telefone, né? Embora a gente fosse uma família de classe média e tal. E então TV a cabo, onde seriados como Friends passavam, era uma coisa para quem tinha grana. Então eu só fui ver Friends em 99, quando a Rede TV começou a passar dublado, né, no primeiro ano de Rede TV. Então enfim, né, era uma outra realidade em termos, né, de série, né? E estamos falando de anos 90, né? Também era uma outra realidade em termos do que era aceito como humor, do que, né, enfim. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender as diferenças das duas séries, porque aí a gente pula para How I Met Your Mother, né, que é de 2005 a 2014, né? E, por exemplo, os grandes seriados em 94, Nova York contra o Crime, que era um seriado policial, Seinfeld, que era comédia, uma sitcom, Frasier, comédia, né? Você tinha uma presença muito forte de seriados de comédia. Em 2005 a gente já está num outro mundo. A gente está no mundo pós-Lost, né? A gente já vem de uma primeira temporada de Lost que é muito, né, que vem com muita força. A gente já está 3 anos depois de 24 horas, que foi, né, eu diria, né, acho que muita gente sempre fala de Lost como uma série que mudou as regras do jogo para o que é um seriado, de como as pessoas enxergam o seriado, mas eu sempre falo de 24 horas. 24 horas é uma série importantíssima para como a gente encara a série, né? E obviamente você vê, tem toda uma melhora na qualidade de filmar, né? No que se espera em termos de comédia. Friends tinha acabado de acabar, né? A gente vinha ali de 2004, né? Então, e obviamente deixou um legado muito forte aí para as sitcoms, né? Bem diferente de Seinfeld, por exemplo, que é uma pegada completamente diferente de Friends, né? É muito bom também, mas é um outro estilo, muito, muito diferente, né? E, ou seja, você já tinha uma mistura de seriado de ação, de suspense,
né, enfim, você tinha alguma variedade, e ver séries a partir dessa época, e eu vivendo isso aqui no Brasil, que vamos lá, 2005, na época eu já estava na faculdade, enfim, né, já era um pouco mais fácil de ver série, né? 24 horas passava na Globo, Lost também passava na Globo, embora assim, não era fácil no sentido de ser mole, mas era mais fácil porque os seriados eram um produto de TV fechada. E a partir do fim dos anos 90, a Band começou a passar muitos seriados, a Record passava muitos seriados, né? Então você começou a ter uma... É forte de usar o termo popularização, que eu não acho que é uma popularização, mas você passou a ter mais, né, assim, produtos televisivos, né, dentro desse formato. E então, né, já para 2005 já era muito mais fácil de ver, né? E aí, obviamente, eu estou dizendo isso tudo, né, só para contar minha história pessoal com a série. Eu sempre gosto de contar um pouco da minha história pessoal, né? Friends eu comecei, como eu falei, a ver em 99. Foi um seriado que eu via na época, na antiga Rede TV, que eles fizeram. Vem aí o seriado de grande sucesso da TV americana, Friends. E aí, né, já era um mega hit nos Estados Unidos e tal. E eu gostei muito, né, obviamente. Eu me identifiquei de cara com o personagem do Chandler, né? Acho que é o meu personagem favorito. Eu senti muito a morte do Matthew Perry, infelizmente, né? Muito recente. E realmente gostei bastante, mas chegou um ponto a partir da 6ª temporada que eu... enfim, eu fui vendo Friends ao longo dos anos, né? Na verdade, e aí quando teve... A partir de 2008, 2009, você passou a ter popularização de banda larga, baixar arquivos, né, de forma que caiu do caminhão, vamos dizer assim, era um pouquinho mais fácil. Então eu fui vendo Friends aos poucos. E aí eu lembro que eu gostava muito das primeiras temporadas e me desiludi muito com a partir da 6ª, que eu achei que a série caiu em qualidade, né? E aí, How I Met Your Mother é uma história bem diferente, porque eu comecei a ver exatamente no último ano de exibição, né? Eu comecei a ver em 2014, na época, né, eu tinha terminado, né, enfim, tinha acabado de sair de um término de relação, e aquela coisa, eu precisava ver alguma parada, e eu acho que How I Met Your Mother foi a série perfeita para começar a ver naquele momento, né? E aí começou a me criar esse sentimento, né? Que eu acho que as duas séries são muito competentes em fazer, né? Com todos os problemas que nós vamos comentar nos próximos vídeos, né? Mas de criar esse sentimento de relação que você tem com os personagens é muito forte, assim, né? É muito fácil de você se identificar, né, com alguns dramas, com, né, convivência. Eu acho até que How I Met Your Mother faz isso melhor que Friends, e eu vou explicar ao longo também dos vídeos do porquê. Eu acho que é por isso que eu gosto mais, né, de Friends. Eu até eu vou fazer um vídeo falando sobre, né, eu tenho visto muito essa coisa da busca por realismo em obras de ficção que me chama muita atenção, né? E na verdade eu defendo a tese que na verdade as pessoas não buscam realismo em obras de ficção, as pessoas buscam uma conexão com a realidade, que é muito diferente de realismo, mas enfim, no outro vídeo eu falo disso. Então eu acho que a conexão que How I Met Your Mother tinha com a realidade naquela época era muito mais forte do que Friends tinha né, sempre teve com as minhas realidades. Então eu acho que é por isso que eu passei a gostar, e é uma série que eu gosto mais até hoje, né? Mas ambos têm os seus méritos, né? E aí foi inegável, né, que começou, acho que, uma rivalidade entre os fãs, né, das duas séries, porque por razões, acho que muito óbvias, né? São séries muito parecidas, né? Acho que é nítido que são duas séries que têm mais ou menos a mesma fórmula, né?
mais ou menos algumas, vamos dizer, alguns formatos, alguns personagens, padrões que se repetem, né? E eu acho que é meio que natural essa rivalidade, porque, né, como essas similaridades existem, né? Então é meio que natural que você criar nessa rivalidade entre as duas séries, né? O que é bastante curioso, né? Já vi vários vídeos, né? Tem até um vídeo aí de um youtuber aí, não sei qual é o nome, agora não lembro, e falando, fez um site todo defendendo, né, que How I Met Your Mother é melhor que Friends. E eu concordo, mas eu acho que ele usou muitas das razões erradas, né, para dizer que How I Met Your Mother é melhor que Friends. Ele não levou em conta a questão que eu falo da evolução, né? São séries gravadas em momentos diferentes, sob expectativas diferentes, né? Como no futebol, né? É muito difícil você comparar Messi com Pelé, porque futebol é um jogo coletivo. A gente está falando de dois caras que jogaram em épocas completamente diferentes, em situações diferentes, gramados diferentes, times diferentes. Então é isso, assim, né? Eu acho que sempre vale, né? Quando são feitas essas comparações, acho que é importante levar em conta essas diferenças também. E aí eu digo assim, né? Estou botando aqui 2 exemplos, né? A foto aí da esquerda é da Pamela Fryman, né? Ela dirigiu quase todos os episódios de How I Met Your Mother, acho que só não dirigiu 5, se não me engano. E ela dirigiu 2 episódios de Friends, né? Então assim, né? E aí até na direita a gente vê, né, aquela atriz que fez a Natalie em How I Met Your Mother, ela também apareceu em Friends, que ela assim como o Ted, acho que o Mike, né, que foi o marido no final de Friends, né? É o marido da Phoebe e tal, os dois terminam com ela no aniversário e tal. Então é isso que eu falo, assim, né? Tem padrões de repetição, elas têm semelhanças, e é nítido que há uma influência de Friends e How I Met Your Mother, assim. Eu acho que não dá para negar isso, por mais que os fãs, né, entrem nessa rivalidade. É uma rivalidade boba. Eu acho que são 2 séries muito boas no que ela se propõe. Eu gosto mais de How I Met Your Mother, mas é aquilo, assim, porque eu acho que How I Met Your Mother, eu consigo me conectar com aquela, né, a minha conexão, né, a série se conectando comigo, com a minha realidade, é uma conexão muito mais forte. Simples assim, né, mas cada um tem o seu gosto, né, e gosto é uma coisa, né, pessoal, obviamente. Então, eu vou estruturar os vídeos, né, de acordo aí com esses 4 tópicos aí, né? Personagens, eu vou fazer um comparativo, assim, né, de padrões de personagens. Então, Chandler e Mônica versus, e aí sei lá, vou começar falando de Chandler e Mônica e depois eu vou falar de Lily e Marshall, enfim, eu vou meio que pegando esses Ross e Rachel, Ted e Robin, enfim, eu meio que vou fazendo essas comparações, né? Estruturas narrativas, eu vou falar um pouco das diferenças que eu vejo, né, semelhanças e diferenças de estrutura narrativa que eu vejo em ambas as séries. Acho que é muito importante também para a gente fazer essa comparação, entender que por mais que elas sejam parecidas, elas são sitcoms que pegam amigos, 6 pessoas brancas em Nova York, pessoas brancas de classe média alta, e eu estou falando assim, isso sem juízo de valor, tá, gente? É uma realidade, tá? E como eu falei, eu gosto das 2 séries, mas só para... É importante a gente entender que são estruturas, mas que tem diferenças, né, nas estruturas narrativas. Eu vou falar dos finais, né, porque eu acho que é importante a gente, né, falar um pouco desses finais e tal. Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre o final de How I Met Your Mother. Eu sei que muita gente vai ficar, ai meu Deus, e tal. E os melhores, eu vou fazer uns 2 vídeos extras falando de top, né, dos 10 melhores episódios das 2 séries, assim, né, quais que eu realmente considero aqueles episódios assim que eu gosto mais, que me emocionaram mais, que
falaram mais comigo e tal. Beleza, então é isso, minha gente. É isso, termina aqui o primeiro vídeo da série. Me digam o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram? Deixa aquele curtir se gostaram. Comentem, compartilhem. E é isso. Nos vemos aí. Espero fazer em breve aí já o próximo vídeo. E aí já vou começar falando de Monica e Chandler. E aí a gente já vai começar a fazer as comparações entre, né, falar um pouco dos personagens e fazer as comparações. Beleza? Então é isso. Beijo, abraço para todos e até mais. Tchau.